Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, do verso 10 ao verso 25. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a este povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jezobeão, Racomita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aiotita. Ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão. E o exército dos filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e tinha um nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Casbezel, grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança com o eixo do tecelão. Mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Eu vou fazer novamente a leitura deste texto agora, uma outra tradução, a fim de que possamos entender a riqueza daquilo que nos é dito. Eis os chefes dos valentes de Davi, que o sustentaram fortemente durante todo o seu reinado, com todo o Israel, para o fazer reinar sobre Israel, segundo a palavra do Senhor. Eis a lista dos valentes de Davi: Yasobeam, filho de Racomi, chefe dos 3. Foi ele que brandiu a sua lança contra 300 vítimas ao mesmo tempo. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aiotita, era um dos 3 valentes. Ele esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus lá se reuniram para o combate. Havia lá um campo coberto de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Postaram-se no meio do campo, defenderam-no e bateram os filisteus em retirada. O Senhor realizou uma grande vitória. 3 dos 30 chefes desceram ao rochedo, para perto de Davi, junto à gruta de Adulão. Quando o batalhão dos filisteus estava acampado no vale dos Refaítas,
Davi estava em seu refúgio e havia uma milícia de filisteus em Betlém. Davi manifestou este desejo: quem me dará de beber a água do poço que está à porta de Betlém? Os 3 irromperam no campo dos filisteus, tiraram a água do poço situado junto à porta de Betlém, levaram-na e apresentaram-na a Davi. Mas Davi não quis beber e derramou-a por libação ao Senhor Yahvé. Ele disse: que Deus me castigue se eu fizer isto. Porventura beberei o sangue destes homens que arriscaram suas vidas? Pois foi com risco de vida que eles a trouxeram, e não a quis beber. Aí está o que fizeram os 3 valentes. Abishai, irmão de Joabe, era o chefe dos 30. Foi ele que brandiu a lança contra 300 vítimas, mas não conquistou um nome entre os 3. Foi duplamente honrado mais que os 30 e se tornou seu chefe, e não alcançou os 3. Benaia, filho de Ieiodá, filho de um homem de valor, que realizou muitas façanhas, era natural de Quesbachel. Foi ele que abateu 2 heróis de Moabe. Foi ele que num dia de neve desceu, matou o leão na cisterna. Foi também ele que matou o egípcio de 5 côvados de altura. O egípcio tinha na mão uma lança semelhante a um cilindro de tear. Desceu contra ele armado de um bastão, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela matou-o, com a própria lança o feriu. Eis o que fez Benaiahu, filho de Ieiodá, que conquistou o nome entre os 30 valentes. Foi mais ilustre do que os 30, mas não alcançou os 3. Davi incluiu na sua guarda pessoal. Os versos 10 e 11 dizem assim: eis os chefes dos valentes de Davi, que o sustentaram fortemente durante todo o seu reinado, como todo Israel, ou junto com todo Israel, para o fazer reinar sobre Israel, segundo a palavra do Senhor. Eis a lista dos valentes de Davi: Yashobeam, filho de Racomi, chefe dos 3. Foi ele que brandiu sua lança contra 300 vítimas ao mesmo tempo. Nós estamos na série de sermões em 1 Crônicas com o título geral Uma História para o Povo de Deus. Hoje, o tema do nosso sermão são Homens Valentes, 1 Crônicas 11, 10 a 25. O livro possui 29 capítulos, são 942 versos. O livro de Crônicas é uma das partes da Escritura mais negligenciada. Muitos estudantes da Bíblia acham a sua história complexa e estranha e aceitam que é irrelevante para a vida contemporânea. O cronista, ele registra a história do povo de Deus com um foco especial na figura do rei Davi. Então, há 3 temas que vão unificar o livro de Crônicas. O primeiro é o próprio rei Davi, que é um tipo e prefigura o reinado de Cristo. O público-alvo era o povo judeu depois do exílio. No cânon hebraico, o livro de Crônicas ele vai ser apresentado como um único volume. Então, 1 e 2 Crônicas são um único livro, a exemplo de 1 e 2 Samuel, Esdras e Neemias, cada um desses também compondo um único livro. Em língua portuguesa, eles foram divididos. O livro é uma compilação de histórias. Assim é registrada a história de Israel desde Adão até o início da monarquia, e mostra o interesse especial de Davi pelo seu povo, de Deus pelo seu povo escolhido, Israel. Então, Deus apresenta aqui a história do seu povo. Isso começando lá em Adão e indo até o rei que Deus chama para governar a sua nação, que é claro, Davi. Davi, então, é o governante especial, o rei a quem de fato Deus concedeu a promessa da aliança de um reino eterno. O templo, ele
também é uma figura central na fala do cronista. As ações dos governantes e de cidadãos comuns possuem importância e consequências espirituais inevitáveis. Então, além de Davi, o templo também tem proeminência e os governantes, bem como os cidadãos de Israel, também têm um papel nessa história. Nós vivemos em uma época em que os homens estão sem referencial para a sua masculinidade. Os homens de hoje, eles perderam o referencial de masculinidade, do que seja masculinidade. Eles não têm uma visão do que significa ser masculino e ficaram então sem um referencial. Os homens foram criados por Deus para exercer domínio sobre a terra. Dr. Douglas Wilson, no seu livro publicado pela editora Clay, Futuros Homens, vai dizer o seguinte: que homens então foram criados para dominar a terra. Isso ele chama de impulso da casa da árvore. Os meninos querem conquistar e dominar. E se o terreno perante eles é o quintal, então é isso o que eles querem conquistar e dominar. Outra citação do Dr. Douglas Wilson: os garotos, portanto, devem estar em treinamento para se tornar homens que exercem domínio. Devem aprender a ser homens que são senhores da terra. Devem aprender a ser desbravadores e visionários. Adão, então, foi chamado para ser agricultor e, portanto, cultivar o jardim. Assim, garotos devem ser pacientes, devem ser cuidadosos e devem ser trabalhadores. Homens também possuem um forte desejo de livrar ou salvar, por isso são denominados salvadores. Dr. Douglas Wilson, e agora uma citação mais longa, diz o seguinte: ser um bom esposo é o mais importante aspecto do cumprimento do mandato cultural, embora outros aspectos venham a surgir no decorrer deste livro. À medida que um homem jovem se prepara para o casamento, ele precisa ter certeza de possuir a força necessária para tal. A mulher foi criada por Deus para ser conduzida por um homem forte. E o casamento torna-se um desastre quando o homem não é forte o suficiente, ou a sua força não é biblicamente orientada. Nós estamos vivendo uma crise hoje no que diz respeito à masculinidade, porque as mulheres estão abandonadas. Os homens não assumem a condução, a manutenção e o cuidado do lar. A profissão não é o único problema para os homens de hoje. Não é que eles não só não tenham uma profissão, não saibam produzir ou realizar algo e fiquem pulando de emprego em emprego. O problema é que eles não querem assumir a manutenção, a direção e o cuidado do lar. E as mulheres, então, por sua vez, o estão fazendo. E é cada vez maior o número de mulheres que sustentam, dirigem e cuidam do lar. Quando o Dr. Douglas Wilson fala, então, que um homem, quando vai casar, ele precisa assumir de forma forte o lar e dirigi-lo, as mulheres precisam disso, elas necessitam disso. Ele está falando disso que ele denominou ser o impulso da casa da árvore. Homens devem ser sábios. Wilson declara: devemos ensinar aos nossos filhos a masculinidade do estudo, da aprendizagem, dos livros, da discussão intelectual. Meninos devem aprender a ser ensináveis, estudiosos e reflexivos. Então, além de serem agricultores, os puritanos diziam que a única coisa que um homem precisava era um pedaço de terra e sementes. E então ele sustentaria a sua família. Homens também, além de lidarem com a força, com a manutenção, o cuidado, a proteção e o sustento, devem ser sábios e intelectualmente capazes. Por isso devem ser instruídos, moldados e formados. Um outro livro, Dr. Walt Baucher Jr.,
é autor do livro Pastores da Família, publicou um livro, O que ele deve ser se quiser casar com minha filha. E há algumas citações interessantes aqui que devem chamar a nossa atenção esta manhã de domingo. O dever do patriarca para com a família. Nós estudamos esse tema quando estudamos o livro sobre casamento e família, no ano de 2009. Dr. Kostenberger, citando Daniel Bloch, lista as principais atribuições dos pais no Israel do Antigo Testamento. Primeiro, servir pessoalmente como exemplo de rigorosa fidelidade a Yahvé. Segundo, liderar a família nas festas nacionais, cultivando a memória da salvação de Israel. Terceiro, instruir a família nas tradições do Êxodo e das Escrituras. Quarto, administrar a terra de acordo com a lei Levítico 25. Quinto, suprir as necessidades básicas da família, comida, abrigo, roupas e repouso. Sexto, defender o lar contra ameaças externas, isso de acordo com Josué 18, 21 a 25. Sétimo, servir como presbítero e representar o lar na Assembleia dos Oficiais Cidadãos, Ruth 4, de 1 a 11. Manter o bem-estar dos membros da família e a harmoniosa união familiar. E por último, implementar decisões tomadas pelo clã ou pela tribo. Então, essas são as tarefas. Mais à frente, ele diz o seguinte: dever do patriarca para com as filhas. Proteger a filha de homens predadores, para que se case virgem, trazendo assim honra ao nome dela e de sua família. Êxodo 22, 16, 17, Deuteronômio 22, 13 e 21. Planejar o casamento da filha, encontrando um marido adequado e tomando providências apropriadas. Garantir uma medida de segurança para a filha com a provisão do dote, conforme Gênesis 29, 24 e 29. Proteger a filha de votos irrefletidos, Números 30, 2 a 15. Oferecer segurança à filha se o casamento fracassar e talvez assumi-la. E por último, instruir as filhas nas Escrituras. Eu vou retornar a este tema quando tratarmos do papel do homem em Efésios 5, o que diz respeito ao cuidado com os filhos. Ele é mais amplo do que o cuidado com as filhas. Mas nós já temos aqui o suficiente para nos preocuparmos com o modelo de masculinidade hoje presente na igreja. Homens desprovidos de uma capacidade de defender o lar, proteger os filhos, sustentar a casa, servir de parâmetro, ser liderança na igreja, lutar contra o mundo mau. Quais são as lições que encontramos então dos valentes de Davi, conforme os versos 10 a 25 de 1 Crônicas 11? Em primeiro lugar, eles eram apoiadores. Eles eram apoiadores. Veja o verso 10. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a este povo. É interessante observarmos que o cronista registrou aí veementemente no verso 10 como se deu a ação destes homens em relação a Davi. Ao que então diz o seguinte: eis os chefes dos valentes de Davi, que o sustentaram fortemente durante todo o seu reinado. Esses homens de Davi, esses valentes de Davi, como nós devemos entender, e é importante vermos ali que há lições que os valentes de Davi, aqueles homens que serviram rei, que era um tipo de Cristo a Israel, e que portanto agora são exemplo à igreja dos homens que servem a Cristo, e que são agora os valentes de Cristo. Primeiro, estes homens apoiaram valorosamente a Davi em seu reino.
Homens precisam ser apoiadores da família, das esposas, dos filhos e da igreja. Se tem uma coisa que você aprende no quartel, é que toda vez que se pede um voluntário, todos os homens dão um passo à frente. Todos os homens naturalmente são voluntários para apoiar, sustentar, dirigir, manter, conduzir. Começando do mais básico, a família, as esposas. As mulheres hoje padecem. Falta exemplo dentro de casa para sustentá-las, apoiá-las, liderá-las, dirigi-las, guardá-las. De força, de masculinidade, de proteção, de cuidado, direção, sustento, instrução. Os homens abandonaram seu papel, as mulheres, dirigidas pelo feminismo, se masculinizaram, os homens se efeminaram, ficam dentro de casa, sentados em frente à televisão como crianças, jogando videogame, ou assistindo novela, ou no computador, muitos deles presos à pornografia. E você, esposa, verifique o histórico do computador do seu marido. Faça isso. Imprima e traga ao conselho da igreja. Esse procedimento deve ser abandonado e eles devem assumir o lar, a direção, o cuidado, a proteção. Davi diz então que esses homens apoiaram o seu reinado. Os filhos precisam. As crianças estão crescendo sem paradigma. Dr. Volt Bauscher, no livro dele, O que ele deve ser se quiser casar com minha filha, declara que você deve observar os meninos da igreja para ver neles parâmetros e aprová-los para suas filhas. Silvaninho está saindo na frente, hein, Silvano? Com o Silvio. Nas férias, o Silvano chegou lá em casa, vieram os dois vestidos com a camisa da empresa. E o Silvano falou assim: pastor, estão de férias da escola, mas estão trabalhando. Aí eu falei: ó, ponto positivo, né? Anotei lá na agenda. Ponto para eles. Vocês já viram que eles fazem serviço de diaconia? Eles correm para a porta para ajudar? Eles correm para carregar instrumentos? Mas ponto, hein? Tá ficando bom, hein, Silvano? Vai ganhar 2 pontos. Um pai deve fazer isso. Ele deve observar quem são os homens da igreja aptos para a sua família, aprová-los ou reprová-los. Por enquanto eles perderam ponto porque eles torcem para um time oposto. Aí eu tive que tirar ponto, Silvano. Mas o papel do homem deve ser este: apoiar. Apoiar a filha quando ela encontrar um rapaz, apoiar o filho quando ele encontrar uma moça, escolhendo os seus pretendentes, apoiando quando forem aprovados, crentes, trabalhadores, estudiosos, másculos, defensores, fortes, não efeminados, não enfraquecidos, nem infantilizados, nem desprovidos de atitude, mas antes eles devem ser qualificados em todas as áreas. Ele deve apoiar a igreja, homens devem ser apoiadores da igreja. Todas as atividades da igreja ele deve estar disposto a participar, imbuído em mantê-las. Ele deve sustentar financeira e moralmente todas as atividades da igreja. Deve estar à frente, disposto, liderar, conduzir. Ele deve estar disposto a concorrer ao diaconato, ao presbiterato, ser professor da escola dominical, desde as crianças mais pequenas até os adultos. Ele deve ser disposto a chegar antes, a abrir a igreja, manter, cuidar do estacionamento, vigiá-lo, guardá-lo, orientar, conduzir, tocar, cantar, pregar, instruir. Todo serviço o homem deve apoiar na igreja, dirigindo, nutrindo e estando à frente. Homens não podem se aquietar e se assentar nos bancos e permanecer como ocultos, apagados, desprovidos de caráter, de atitude. Como diz no ditado popular, um banana mole que não toma atitude. Por isso, esses homens eram apoiadores de Davi. Assim, esses homens devem ser suporte para todas as estruturas as quais foram designados como guardiões.
Toda e qualquer estrutura dessas que citamos, eles devem ser guardiões. Devem estar prontos para dar suporte, para mantê-las, conduzi-las, dirigi-las. A família não deve temer em nenhum desses níveis nada, porque sempre haverá um guardião mantendo, suprindo e conduzindo. Mas hoje você vê um desespero nas mulheres no que diz respeito à manutenção do lar, desde as finanças até a direção do mesmo. Você vê um desespero nas mulheres no que diz respeito à defesa da casa, defesa das mulheres, defesa da família, dos filhos, da igreja, a liderança. Isso de fato é terrível. Em segundo lugar, eles eram unificadores. Um homem deve construir uma unidade social em torno de si. Olha o que diz o verso 10 novamente. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo o Israel. A outra versão que lemos declara assim: ora, eis os chefes dos valentes de Davi, que o sustentaram fortemente durante todo o seu reinado, com todo o Israel, para o fazer reinar sobre Israel. Não só juntamente, mas para possibilitar a ele que ele reinasse sobre Israel. Se Davi é um tipo de Cristo, os homens devem possibilitar que Cristo reine sobre todas as estruturas sobre as quais eles são designados guardiões. E eles devem construir então uma unidade social em torno deles. A esposa deve orbitar em torno dele como estrutura de apoio. Os filhos devem estar em torno dele. Os irmãos, nós estamos tão carentes, mas tão carentes, que se você perguntar para as nossas crianças quem são os seus heróis, elas não citarão heróis bíblicos nem os seus pais, mas citarão, por exemplo, Batman e Super-Homem, que estão em voga agora e que estão nos cinemas, eivados de niilismo existencial, filosofia totalmente contrária ao cristianismo, desprovida de amor a Deus e de esperança para a humanidade. São esses os heróis de nossos filhos. Nossos filhos, portanto, precisam estar ao nosso lado, ao nosso redor, nas atividades sociais, de culto, públicas ou privadas, nos relacionamentos sociais, em comunidade, com o trabalho, com o estudo. O pai deve ser um centro unificador. O apoio dos valentes de Davi é descrito no texto como tendo todo Israel. Veja que toda a nação estava ao redor desses homens. Esses homens não estavam sozinhos. Eles ajuntaram e lideraram uma nação inteira. 3 dos 30. Havia 30 dos principais homens. Desses 3 se sobressaíram e estavam ao lado de Davi. E o texto diz que a nação inteira os seguiu. Eles trouxeram ao redor de si uma nação. Homens, por natureza, devem ser líderes. A igreja deve olhar e ver em cada homem da igreja um líder. A família deve olhar e ver em cada homem um líder e segui-lo. Ter nele um apoiador, alguém que conduz, que unifica. Nossas esposas, filhos, igreja e comunidade precisam ser liderados. Estão perdidos, vagueando, caminhando de um lado para o outro sem direção. O texto declara que esses homens se uniram com Davi e a nação os seguiu, toda uma nação. Quem é a esperança da nossa nação? É o Cunha, é o Temer, é a Marina. Para onde a nossa comunidade está olhando? Nossas famílias e a nossa igreja. Homens precisam assumir a sua tarefa, a sua função de liderar, de unificar, de trazer em torno de si as suas famílias, a sua igreja, a sua comunidade. Precisamos resgatar e restaurar o nosso papel de proeminência na família, na comunidade, na igreja. Em terceiro lugar,
eles agiram conforme a palavra de Deus. Verso 10 novamente. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reinado, com todo o Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. As atividades destes homens foram segundo a palavra do Senhor. Eles não agiram guiados pela cultura, pelo tempo, pelas suas vontades, pelo seu pensamento. Não era imposição denominacional, não era o que a igreja pensava. Eles agiram, caminharam conforme a palavra do Senhor, no que diz respeito ao povo. Um homem, um líder, precisa ser bíblico em suas decisões. Ora, se ele decide apoiar a família, a esposa, os filhos, a igreja, a comunidade, se ele decide unificar em torno de si todas essas estruturas, se ele o fizer a partir de si mesmo, ele falhará, porque ele é pecador, porque ele erra. Isso fica bem claro em toda a Escritura. O texto nos mostra vários exemplos desses homens, como eles eram valentes e como agiram. Mas se você observar o verso 14, olha o que diz o verso 14. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Quem estava agindo era Yahvé. Yahvé era quem conduzia, quem os dirigia. Depois nós temos a história de como eles agiram em direção dos filisteus. Davi diz assim: olha, eu estou com vontade de beber água lá da cisterna de Belém, a cidade do seu nascimento. A Bíblia diz que de imediato esses homens agiram, eles não eram de ficar parados. Se colocaram em pé e 3 deles romperam pelo meio do batalhão de filisteus. Um deles já tinha matado 300. Vocês acham que o filme 300 é novidade? É coisa velha. Quem lê a Bíblia olha e fala assim: é remake e mal feito. Diz que eles saíram e já tinham matado 300. Aí ele sai derrubando tudo, busca água no poço e volta. E poço para eles é coisa comum, porque diz que um deles foi num poço beber água na época da neve, e tinha um leão lá, ele vai e mata o leão, como fez Sansão. Outro diz que existia um egípcio, que tinha uma lança tão comprida, mas tão comprida que parecia um cilindro de um tecer, algo enorme. E que ele vai com seu cajado, desarma o egípcio, toma a lança dele, mata ele. Essa era a valentia, isso era o que caracterizava esses homens. E eles então retornam e Davi diz assim: não vou beber a água que vocês trouxeram, porque ela é fruto do sangue de vocês. Eu vou entregá-la na presença de Deus. Os homens precisam estar na presença de Deus como libação, como oferta ao Senhor, vencer no nome do Senhor, proceder conforme a palavra do Senhor. As nossas lutas não são nossas, são de Deus. Quem vence quando nós vencemos é Deus, e nós agimos conforme a instrução de Deus. Isso é o que deve liderar os homens da igreja, para que eles sejam valentes de Davi, para que apoiem as estruturas que Deus estabeleceu, para que unifiquem em torno de si essas estruturas. Devem agir conforme a vontade, o desígnio e a palavra de Deus, olhando para ela, guiando-se por ela e manifestando essa vontade de Deus a todos os homens em todo o lugar. É assim que homens bíblicos devem agir. Por isso, quando nós nos reunimos todo o terceiro sábado do mês para estudarmos o livro Homens Fortes, nós estamos nos capacitando para sermos homens que agem conforme a palavra de Deus. E no segundo semestre, os presbíteros, começando pelo presbítero Everton, estará falando como o homem bíblico aplica a palavra de Deus a ele, à esposa e aos filhos, ao trabalho e à comunidade. Depois o presbítero Agel estará falando sobre como homens bíblicos
aplicam a oração a eles, à esposa, aos filhos, à igreja e à comunidade e ao trabalho. Depois estará falando então o presbítero Silvano com homens bíblicos, lideram a família em trabalhos, atividades. A esposa, ele, os filhos, a igreja, no trabalho e a comunidade, ensinando homens a serem trabalhadores. Depois o presbítero Elias estará falando sobre como homens bíblicos conduzem as finanças, ele, a esposa, os filhos, a igreja e a comunidade no trabalho, lidando com as finanças. Toda essa instrução visa nos moldar àquilo que o verso 10 do capítulo 11 de Crônicas dizem, que estes valentes de Davi, que apoiaram valorosamente o seu rei na implantação desse reino que prefigura o domínio de Deus, com toda a nação, unificaram o povo em torno de si e o fizeram sendo bíblicos, usando a palavra de Deus. Os homens da igreja devem ser bíblicos em todo momento, em todo pensamento e em todas as suas ações. E nós vamos nos aprofundar em conhecimento bíblico, no manuseio da palavra, para conduzirmos as nossas casas e sermos valentes do Senhor. Curva a sua fronte, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, ajuda-nos a sermos homens valentes, como foram os homens de Davi, que conduziram toda uma nação em torno de si, unificando um povo que estava dividido sobre o reinado de um rei eterno. Não Davi, mas o Senhor Jesus. E o fizeram sendo valentes na batalha, na luta, na condução dos seus lares, de suas casas, guardando as suas famílias de todo o mal e do pecado, livrando-os, ó Deus, da sedução de outros deuses e de pecarem contra o Senhor, instruindo-os na lei de Deus, a guardar o mandamento do Senhor. Foram homens que viveram a palavra de Deus para o povo de Deus, conforme o Senhor tinha dito. Dar-nos esta graça a nós, homens presbiterianos, sermos valentes do Senhor na condução de nossas casas. Ajuda-nos, ó Deus, porque essa tarefa é difícil e temos falhado grandemente. Eu e meus irmãos falhamos em conduzir cada uma dessas estruturas que Deus nos deu para liderarmos. Nos ajuda, bondoso Deus. Dar-nos do Teu Espírito. Sustenta-nos com a Tua graça. Dar-nos sabedoria na Tua palavra e entendimento pelo Teu Espírito, para sermos apoiadores, unificadores, bíblicos. É o que nós rogamos, Pai, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.